E chegou a sexta-feira, depois de uma vitória do Vasco, agora já virou tradição aqui no Bom Dia Gigante, o cantinho da cozinha da vovó. Da vovó Marina, vovó do Heitor, vovó do Dante, dos pequenos vascaínos que, quem sabe, daqui a pouco não comecem a ver o Vasco campeão novamente. Olha, com a bola que está jogando o francês Dimitri Payet, eu não duvido de mais nada. Mas é claro, vamos falar muito sobre o jogo de ontem em São Januário, vitória sobre a equipe do Madureira, liderança da Taça Guanabara. Daqui a pouco detalhes importantes sobre a questão de reforços e um jogador, será que ele deve sair do Vasco? Já já eu te conto aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, um recado. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é a maior plataforma para palpites e apostas do planeta. Você ainda não conhece a 1xBet? Vá no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica, faz o seu cadastro e coloca qualquer quantia e vai ter a aposta dobrada. Você colocou 10 vira 20, colocou 20 vira 40 e assim sucessivamente, e você ainda ganha um bônus extra. É só colocar a palavra promocional Vascaínos e aí você vai ganhar R$ 1.530 de bônus. É indicação aqui do canal Atenção Vascaínos, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas é claro, agora é a hora dela. Da vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Sexta-feira é dia do cantinho da vovó aqui na cozinha, então eu vou trazer detalhes importantes para você tomar o seu café com tranquilidade. Daqui a pouco a galera que almoça, mas claro, vem trocar uma ideia com a gente aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você fazer o seguinte: se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o like nesse vídeo que é muito importante. E compartilhe, copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que nessa sexta-feira tem muitas informações e, claro, vamos falar do jogo de ontem em São Januário. O Vasco jogando à noite, no final da noite contra o Madureira, no seu estádio, terceira rodada da Taça Guanabara, e venceu por 2-0, mas olha, o primeiro tempo foi bem abaixo do esperado. O time não jogou bem, o técnico Ramon Dias tentou fazer uma mescla de alguns jogadores que estavam ganhando poucas oportunidades, e o time foi muito mal no primeiro tempo, sequer chutou uma bola no gol do goleiro Mota, o goleiro da equipe do Madureira, que não fez nenhuma defesa. Do outro lado, o Léo Jardim também passou em branco. E aí depois, na volta do intervalo, o técnico Ramon Dias fez 3 substituições. E aí entraram Dimitri Payet, Paulinho e David no ataque. E aí o time modificou, Payet e Paulinho jogaram uma bela de uma partida e numa jogada de lateral, você está vendo aí na tela, cruzamento do Paulo Henrique pela direita e o zagueiro Léo aparecendo como elemento surpresa, colocou no fundo do barbante Vasco 1-0. O Léo que já tinha feito um gol lá no Uruguai e agora faz mais um nesse primeiro jogo do Campeonato Carioca. O Vasco foi para cima, a torcida do Vasco empolgou e depois num belo lance pela esquerda, Matheus Julião tocou no Jair, lançou o Payet que de letra deixou o atacante Ryan, o jovem Ryan de 17 anos, cara a cara com o goleiro e ele colocou no fundo do barbante, fazendo o Vasco 2-0 e garantindo os 3 pontos. Você está vendo a classificação na tela. O Vasco, nesse momento, é o líder da Taça Guanabara com 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Essa vitória colocou o Vasco no topo da tabela. O técnico Ramon Dias, após o jogo na coletiva de imprensa, falou exatamente sobre a questão da vitória do Vasco, a importante vitória, mas também destacou, e eu fiz essa pergunta para ele, sobre 2 jogadores. O primeiro que brilhou no jogo, Dimitri Payet, e o segundo que sequer foi relacionado e parece que está de malas prontas para deixar o Vasco. Eu falo de Luca Orediano. Com vocês, a resposta do técnico Ramon Dias. Bueno, con respecto a Payet, estoy muy contento con él. El equipo y el grupo está muy bien. Se está adaptando a Río, a lo que es el grupo. Ha mejorado muchísimo. Y seguramente este campeonato, en este periodo y en este campeonato va a ser protagonista, como lo está haciendo, como lo fue hoy en el segundo tiempo. Y con respecto a Orellano, hablamos con él, es un jugador que quiere salir, él se quiere ir, entonces por eso el club le está tratando de buscar
una sistemación para que pueda ir seguramente en otro club. Me gustan los jugadores que se quieren quedar en Vasco. Él pidió para salir y bueno, seguramente le encontraremos una sistemación, el club le va a encontrar una sistemación para que pueda jugar. Jogador que brilhou principalmente no segundo tempo com as entradas de Paulinho e Payet foi o jovem atacante Ryan, ele que aos 17 anos já tinha feito um gol no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas em São Januário ainda não tinha feito como profissional. E ele balançou a rede, fez um bonito gol, o segundo do Vasco, o gol da vitória, e ele fala aqui nesse Bom Dia Gigante a emoção de ter feito um gol em São Januário, o seu primeiro, e também jogar ao lado do francês Dimitri Payet. Pô, muito feliz, agradecer a Deus por fazer meu primeiro gol em São Januário, com essa torcida linda. Estou aqui desde 6 anos, né? Essa aqui é a minha segunda casa. Então, jogar com o Payet é muito bom, cara, muito experiente. Me passa muita coisa, estou muito feliz por isso. Quer ficar na cara do gol como coloca o francês Dimitri Payet? Faz o seguinte, entre em contato com a Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é uma loja em Nova Friburgo que vende matéria-prima para você fazer confecção de moda íntima masculina, feminina e fitness. E eles te dão todo o respaldo para você comprar a melhor matéria-prima para fazer esse tipo de roupa. É muito importante você entrar em contato com a Tornado Têxtil. Tem o endereço deles aqui na tela, o contato deles também através do Instagram. Entre em contato com eles e saiba como fazer a compra de uma boa matéria-prima para fazer confecção de moda íntima masculina, feminina e fitness. Tornado Têxtil, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E outro jogador que brilhou bastante na partida de ontem foi o zagueiro Léo. Ele que marcou o primeiro gol da partida, já tinha feito, como eu disse, lá no Uruguai a vitória contra o São Lourenço por 1-0 e vive um momento de artilheiro no Vasco. E ele fala principalmente sobre a questão dos zagueiros do Vasco, já que há muita competitividade. O Vasco trouxe mais 2, o João Vitor e o Rojas, já completando com o Medel, com o próprio Léo e o Maicon, ou seja, 5 jogadores ainda têm o capaço para poder brigar por essas vagas de titular. E o Léo fala sobre essa competição interna no elenco para saber quem vai jogar de titular na equipe do Vasco. Eleva o nível de qualquer atleta, qualquer pessoa. Acho que um jogador dessa qualidade, concentração, os treinos, fica mais competitivo. Você sabe, se você dá uma brecha, você pode sair. Então, uma forma que eu penso é trabalhar mais para ter uma oportunidade de também pensar. Mas sempre saudável, sempre com muito respeito. E é importante fazer um Vasco mais forte. E 2 jovens jogadores do Vasco que estão disputando o pré-olímpico sub-23 na Venezuela devem mesmo deixar o clube. O primeiro, o atacante Gabriel Peck, que já tem uma negociação muito bem avançada com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. E o outro, o meia Marlon Gomes, ele que está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 12 milhões de euros, podendo chegar até 16 milhões em caso de metas alcançadas pelo jogador. E o técnico Ramon Dias, ontem na coletiva, foi perguntado pela saída desses 2 jogadores e se ele poderia até pedir para recomposição de elenco outros 2 reforços para as vagas de Gabriel Peck e Marlon Gomes. Confere só o que disse o técnico Ramon Dias. Primeiro, os 2 jogadores se queriam ir. Porque eu escuché muito a los hinchas, a los cosas. Tanto los managers como los jugadores se querían ir y yo no puedo, el club y nosotros no podemos retener a jugadores que no se quieren quedar. Veían otro futuro diferente, económico, entonces fueron ellos los que decidieron que se querían ir. Así que bueno, los vendieron muy bien económicamente, le sirve al club, pero que sepa la gente de Vasco que fueron ellos que se querían ir junto a los managers. ¿Okay? E você pediu reposição para essas posições, para essas lacunas? Sí, estamos contentos con el grupo que tenemos. Por ahí nos está faltando un poquito más de mitad de cancha para adelante, con algún atacante más y ya estaríamos un poco
poco al completo, pero estoy contento, muy contento y vamos a ser protagonistas del campeonato. E antes de falar de um reforço que o Vasco está muito perto de concretizar essa negociação e a situação do atacante Pablo Verratti, eu trago mais uma dica. Você quer dar um presente para uma pessoa que você gosta e não sabe qual presente? Calma, entre em contato com a Pompador. A Pompador tem uma loja no Bairro Square, na Barra da Tijuca, e olha, tem joias, tem relógios, tem perfumes importados. É o melhor presente para a pessoa que você gosta e você entra em contato com eles, tem um atendimento espetacular e eu tenho certeza que você vai comprar o presente certo para a pessoa que você ama. Pompador, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora sim, eu trago ele nesse Bom Dia Gigante, Flávio Dias, que esteve ontem em São Januário, assim como também estive lá, para trazer detalhes sobre a questão de um novo reforço e também a situação do centroavante Pablo Verratti. Conta pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson, bom dia para você, para todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Informações do Vasco depois da vitória de ontem. Bom, a situação entre Vasco e News Old Boys já estava resolvida, o jogador já estava fechado com o Vasco. O presidente do News Old Boys, inclusive, pediu para que nenhuma negociação fosse à frente quanto a uma possibilidade do Sforza, volante Juan Sforza, sair para outro clube. Ele já tinha trocado até documentos com o Vasco, faltava pagar. E a situação o Vasco resolveu fazer a opção de compra do Juan Sforza, e é um jogador que, acabado o pré-olímpico, virá para o Vasco da Gama. O volante que foi contratado principalmente pela sua maturidade. Jogador jovem, como disse ontem o técnico Ramon Dias depois do jogo, jovem, talentoso, mas acima de tudo experiente, apesar de ter apenas 21 anos de idade. São 130 jogos jogando em altíssimo nível na primeira divisão da Argentina, 3 anos pelo News Old Boys, um dos clubes mais importantes do futebol portenho. Sforza, então, já é jogador do Vasco. Quanto ao atacante, muita coisa vai ser mexida. O Vasco vai correr atrás de um atacante, mas antes, briga aí para ficar com a situação do Verratti resolvida. Alexandre Matos me disse ontem, zero preocupação, o jogador tem contrato, mais 1 ano e meio, está se tentando fazer um acordo, questão salarial pode se ajustar, mas não é nada que preocupe nesse instante. Verratti, inclusive, foi poupado do jogo de ontem, mas deve jogar na partida de domingo contra o Bangu. Está integrado ao grupo. Se pintar proposta, sim, há uma multa rescisória. O Vasco discute, mas a princípio a tendência realmente é que Pablo Verratti fique no Vasco, consiga renovar contrato, consiga ficar mais uma temporada. É claro, é um jogador que está tentando se valorizar, jogador que já tem aí 35 anos, talvez tenha mais um grande contrato na vida e está querendo renovar o quanto antes. Valeu, Emerson, grande abraço para você, a gente se vê daqui a pouco, tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. Eu pergunto a você, essa questão do Sforza deve ser contratado pelo Vasco? Gosta desse nome? Eu quero saber a sua opinião. E o Pablo Verratti está tranquilo em relação à questão desse jogador ficar no Vasco ou acredita que ele possa sim tentar buscar um novo clube aqui no Brasil ou até mesmo fora? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo. E sobre a partida de ontem, quem foi o destaque e quem deixou a desejar? Mais uma vez, o seu comentário é muito importante aqui nesse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante a esse vídeo chegar a outros vascaínos ficarem também atualizados com as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Siga a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok e, claro, nosso segundo canal, o Ave Mais. O Flávio Dias também gravou um Acorda Vascaíno muito legal, o card está passando aqui em cima, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos, nas nossas redes sociais ou então no segundo canal, o Ave Mais. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!